Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quem achou diz amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e orou Eliseu, e orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para glorificar, para exaltar e para engrandecer o teu nome. A palavra é tua, a igreja aqui reunida pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Mais uma vez, fala conosco essa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito tenha liberdade em passear pela DEVEC esta noite mais uma vez, salvando, curando, libertando, restaurando, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e tributaremos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ele já comunicou ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. O Antigo Testamento ele é marcado de um modo geral por muitos conflitos, por muitas guerras, não apenas entre a nação de Israel e a sua vizinhança, mas por algumas vezes até entre Israel com os próprios moradores de Israel, quando houve a divisão do reino entre Reino Norte e Reino Sul. E por mais que seja marcado por muitas guerras, o que está acontecendo aqui não é comum, não é natural. Os filisteus, por diversas vezes, declararam guerra a Israel. E quando isso acontece, em nenhum momento o inimigo ele tenta esconder a sua intenção. Pelo contrário, se você ler o capítulo de número 17 do primeiro livro do profeta Samuel, durante 40 dias, um gigante chamado Golias vai afrontar o exército de Deus, propondo que eles trouxessem um campeão do exército de Israel, para que pudesse lutar com eles. Então, a todo momento, a intenção do inimigo estava exposta, estava clara. Mas o que acontece aqui é porque a Bíblia diz que o rei da Síria vai querer destruir a nação de Israel. Só que ele não está disposto a enfrentá-los no acampamento de batalha. Pelo contrário, o que ele quer ser é oportuno.
ele vai estudar uma estratégia, ele vai montar um plano, e ele vai saber por onde a nação de Israel deve passar. Uma vez que ele sabe o percurso, ele vai montar um acampamento ali, a fim de querer surpreender o povo de Deus. Está tudo pronto, está tudo preparado, mas quando ele pensa que vai levar vantagem, ele espera 1, 2, 3 horas. A Bíblia não fala quanto tempo. A verdade é que depois que tudo está preparado, o exército de Deus chega onde deveria chegar. O inimigo não consegue destruir esse povo. Pensando que isso poderia ser algum acaso do destino, algum imprevisto que mudou a rota, o rei da Síria vai agora montar uma nova estratégia. Ben-Hadad vai ver aonde o povo de Deus deve passar. Remaneja o exército desse lugar. Coloca agora em outro lugar. Monta um outro acampamento e pensa: se não deu certo ali, se não conseguir destruir o povo ali, aqui por certo, eles não saem das minhas mãos, ele não se livra. Ele espera 1, 2, 3 horas, talvez o dia inteiro. E o povo de Deus, que deveria passar por ali e cair no laço de morte, sai e nada acontece. Isso vai atribular ele, só que num firme propósito de destruir esse povo. Vai remanejar agora para um outro lugar essa estratégia. Vai bolar um novo plano, vai traçar um novo projeto e vai remanejar em outro lugar o acampamento de ataque. Não deu certo da primeira, não deu certo da segunda, e talvez ele pense: por certo agora, esses homens não escaparão das minhas mãos. Está tudo pronto, está tudo preparado. Quando o ataque vai acontecer, o inimigo está esperando eles passarem por ali. Ele já sabe a hora que sai, a hora que entra, qual é o itinerário, qual é o seu roteiro, qual é a hora que ele vai trabalhar. Então já está tudo preparado. Quando ele espera o povo de Deus passar por ali, o inimigo fica o dia inteiro esperando. A nação de Israel chega aonde deveria chegar, e o exército de Deus, mais uma vez, tem livramento. Isso não aconteceu 1, não aconteceu 2, mas a Bíblia é clara, ela diz: inúmeras vezes isso acontece. Isso vai atribular tanto o coração deles que ele diz: não é possível, eu já tenho tudo orquestrado, eu já tenho tudo preparado, mas todas as vezes que eu tento destruir esse povo, eu não consigo. Só tem uma forma do exército de Israel estar escapando das minhas mãos. Tem alguém que está pegando informações privilegiadas, está levando para o rei de Israel, de maneira que quando eu tento destruir esse povo, eles estão em vantagem. Troca o roteiro, troca o itinerário, sai e nada acontece. Então ele vai pressionar os seus oficiais, e a pergunta é: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem está pegando informações aqui, está levando informações privilegiadas para lá. Uma vez eu não consegui destruir, acontece. 2, pode até acontecer. Só que todas as vezes que eu penso que eles irão cair na minha mão, eles estão saindo das minhas investidas. Isso não é comum, isso não é normal. Eu já sei todo o roteiro, todo o itinerário. Só tem alguém pegando informações e levando para lá. Fala para mim, quem é o traidor? Quem está entregando os planos? Eu imagino, eu estou conjecturando, aquela reunião fechada, alguém levantando as mãos para falar e dizendo: rei, permissão para falar. E o rei dizendo: fala. E ele compartilhando, dizendo: o que acontece aqui não é falta de fidelidade de quem anda ao seu lado, mas o que acontece aqui é excesso de fidelidade de quem está do lado de lá. Eu imagino o rei dizendo: me explica, porque eu não entendi. Ele diz: eu vou explicar. É porque eles têm um profeta, e o nome dele é Eliseu. E todas as vezes que você tenta destruir esse povo, o Deus de Eliseu vê, entrega para o profeta muda o roteiro do exército com o rei, e você não consegue destruir esse povo. O material bélico é bom, o planejamento é bom, o plano é perfeito,
Só que até o que tu faz na tua câmara de dormir, o Deus de Eliseu vê. Entrega para o profeta e você não consegue destruir esse povo. Eu imagino o rei pensando: então calma aí, você está me dizendo que enquanto houver um homem de oração, a coroa de Israel não cai, não cai. Enquanto houver alguém alinhado com o céu, o exército não cai, não cai. Enquanto tem alguém de joelho no chão e boca no pó, eu posso tentar de um lado, tentar de outro, e eles não são destruídos, não são destruídos. A Bíblia diz que ele diz: esquece o rei, esquece a coroa, eu quero a cabeça do homem que ora, eu quero o homem da oração, aonde ele mora, aonde ele está. Eu não sei se você entendeu, mas tem gente aqui essa noite que entrou com um alvo nas costas. O inimigo está tentando de todas as formas te destruir, fazer beijar a lona. E não é porque você está em pecado, e não é porque você está vivendo em desobediência, é porque a tua comunhão com Deus, a tua vida de oração está trazendo livramento para quem está dentro daquela casa. E o diabo sabe: enquanto eu não destruir essa mulher de oração, enquanto eu não destruir esse homem de oração, aquele menino não cai, aquele casamento não cai, aquela destruição não chega. Eu estou falando do estado do Rio de Janeiro. Todos os dias nós ligamos a televisão e vimos notícias e notícias que deveriam nos deixar com medo. Você sai de casa, vai ao trabalho, volta para casa, vai para a faculdade, vem para a igreja e não faz parte de uma estatística, não aparece no Tino Júnior, não é mencionado. Você acha que é acaso, você acha que está dando sorte, você acha mesmo que o diabo está tão ocupado que ele está tirando férias. Não, não é que ele não queira te derrubar, é que ele não consegue te derrubar. Não é que ele não queira te destruir, é porque ele não consegue te destruir. Quando aquele menino sai de casa sexta-feira, sem hora para voltar, no projeto do diabo era para ele já estar morto, mas a oração de alguém, o clamor de alguém está deixando o inimigo da tua alma perdido. E eu vim aqui dizer para alguém que o teu compromisso com Deus está fazendo o diabo tentar de um jeito, tentar de outro, mas não vai alcançar. Enquanto houver na Devec gente orando, gente buscando, gente tentando, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o povo da oração. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Esquece a coroa, eu quero a cabeça do homem que ora. Onde é que ele mora? Alguém diz: está em Dotã. Profeta que a profeta tem endereço, a gente sabe onde encontra, até o inimigo sabe onde encontra. Profeta que voa muito e ninguém sabe onde congrega, debaixo de que autoridade espiritual está. Quem é o pastor? Cuidado, porque profeta que é profeta tem endereço. Aonde eu acho esse homem de oração? Está em Dotã. Vai o inimigo de forma estratégica, versículo 14, envia carros e cavalos para lá, e o texto diz: de madrugada cercaram a cidade, ninguém entra e ninguém sai. O moço do homem de Deus está acordando, pastor Silas Filho. Eu acho que não deu nem tempo do menino tirar as gemelas dos olhos ainda. Ele está se espreguiçando quando ele abre os olhos. Ele vê que o monte está cercado de carros e cavalos da Síria, querendo destruir a vida deles. E no momento de desespero ele grita: ai meu Senhor, que faremos?
repente, o desespero toma conta daquele garoto. Ele não vê uma saída, ele não vê uma segunda opção, ele não vê como sair desta situação. Mas é aqui que a gente consegue entender a diferença de profeta para menino e de menino para profeta. Você só conhece quem é quem na guerra. Atrás do telefone todo mundo é valente. Para jogar indireta na rede social todo mundo é bom, nem foto tem. Mas na hora da guerra é que você descobre a diferença de menino para profeta e de profeta para menino. Eliseu abre a boca e ele começa a orar. E a oração de Eliseu demonstra qual é a sua real preocupação. E a oração de Eliseu é: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Enquanto o menino, pastor Silas, está preocupado com o nível de investida contra ele, o que o profeta quer saber é: eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vêm para me destruir. O que eu quero saber é: quem está do meu lado está vendo o que eu estou vendo ou está perdido no meio dessa guerra? Eu não estou preocupado com quem quer me ver caindo, com quem está tentando me denegrir. O que eu quero saber é: quem está do meu lado nessa guerra está na mesma visão que eu ou está mais perdido do que todos os outros? Eu não quero saber de quem não gosta de mim, eu não quero saber das indiretas. O que eu quero saber: quem veste essa blusa cinza de obreiro está vendo o que eu estou vendo? Quem lidera os departamentos estão vendo o que eu estou vendo? Quem está tocando no altar está vendo o que eu estou vendo? E quem sobe para pregar está vendo o que eu estou vendo? E quem está vindo para a igreja está vendo o que eu estou vendo? Eu não estou preocupado com quem não gosta de você. A pergunta é: e quem está do seu lado está na mesma fiação que você? Um norte-americano chamado Ernest Hemingway, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, sobrevivente de 2 guerras mundiais, ele é o autor da célebre frase que começa com uma pergunta: quem está do seu lado na trincheira no momento da guerra? E alguém pergunta: isso é importante? Ele responde: mais do que a própria guerra, quem está do teu lado quando o inimigo tenta te acertar? Isso é importante? Mais do que quem não gosta de você, quem está do seu lado quando você recebe o aviso prévio que vai ser mandado embora? Importa? Mais do que a notícia que você vai perder o emprego, quem está do seu lado quando sai do médico e percebe que está doente? Isso importa? Mais do que o diagnóstico, quem está do seu lado quando o dia mal bate na tua porta e você descobre que o menino que você criou com tanto carinho está se envolvendo com o que não presta? E isso importa? Mais do que a própria guerra. Eu não estou preocupado com gente que fica tentando denegrir as pessoas. Não estou preocupado com gente que posta textão em grupo de família. Eu não estou preocupado com gente que tenta ficar te atacando no teu dia a dia, no teu trabalho. O que eu quero saber é: quem está comigo nessa guerra? Quem está do meu lado está vendo o que eu estou vendo ou está perdido? O diabo pode ter os seus aliados, mas Deus vai colocar a gente fiel do nosso lado. O que você está vendo nessa guerra? E aqui que eu preciso que você entenda: tem muita gente que não sabe respeitar o limite de quem está do nosso lado. Tem muita gente que não tem empatia para saber a estrutura de quem está do nosso lado. Tem gente que anda conosco que não tem a mesma espiritualidade que você, não tem o mesmo discernimento que você, não tem a mesma visão espiritual que você. E muitas pessoas não sabem lidar com as fraquezas de quem nos acompanha. Nesse momento, era para Eliseu ensaboar esse garoto. Andando comigo, vai receber o bastão, vai dar continuidade ao propósito, e ainda está perdido no meio dessa guerra. Já era para você estar ciente que Deus ia dar livramento. Era para Eliseu falar: sou substituto de Elias, aprendi numa escola muito intensa
eu conheço dos mistérios de Deus. E se quer ser profeta, está na hora de você também conhecer. Só que Eliseu entendia que a santidade não mata, a espiritualidade não fere. Não condiz na mesma frase arrogância com espiritualidade. Ele poderia dar um sermão, poderia derrubar esse garoto, mas ele entendeu: ele está do meu lado, ele está na guerra. Só que ele não viu o que eu já vi, ele não entendeu o que eu já entendi. E muita gente não sabe lidar com pessoas que estão dentro das suas casas e não tem a mesma vida de oração que você. Aí é muito mais fácil você cobrar, você bater, você dar sermão, do que você fazer o que Eliseu fez. Quando ele percebe que o menino não consegue ver o que ele está vendo, nesse nível de desespero, não adianta orientar, não adianta falar, fica tranquilo, Deus está com a gente. O menino não vê, o menino não enxerga. Então Eliseu sabe: eu tenho uma ferramenta que vai além do meu poder de argumentação, aonde o meu conselho não chega, aonde a minha direção não chega, aonde a minha repreensão não chega, o meu joelho chega. Não adianta tentar conversar com quem não entende o que você entende. Então Eliseu dobra os joelhos e ele diz: Deus, abre os olhos desse moço. O que adianta eu tentar convencê-lo daquilo que ele não consegue ver? Abre os olhos desse moço. O que adianta eu tentar brigar com aquilo que ele não consegue alcançar? Mostra o que ele não está vendo, revela o que ele ainda não viu, mostra o que o Senhor está fazendo. Se você entender que a tua oração pode mover o clima espiritual, você se desgastaria menos e oraria mais. Essa menina não precisa de mais sermão, o que ela precisa é de uma mãe de oração dizendo: abre os olhos dela para ela ver que esse namoro não te glorifica. Mostra o que eu já vi. O que esse menino não precisa é de alguém empurrando ele para o inferno, é de alguém que traga ele para o seu joelho dizendo: tira as escamas, tira a cegueira, abre os olhos dele para ele ver que esse jogo não te glorifica. Deus não te colocou nessa posição para você matar ninguém. Deus te colocou aí para você trazer alguém para o teu nível. Ora, ora, ora. Deus, abre os olhos, vai na minha casa, passeia naquela empresa, pisa naquela rua. Oh, Espírito Santo de Deus, ora, 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 mulher, ora, rapaz, ora. Deus, vai lá, faz o que eu não posso, toca onde eu não posso, move o que eu não posso. Tem alguém de guerra, tem alguém de oração. Ora, 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 ora. Abre os olhos, abre os olhos. Uma autoridade de Deus pisou na DV que agora. Levanta a mão em direção da tua casa. Ora, 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 ora. Cadê os homens e mulheres de oração? Mandei a Suribicalarabaia-Súria. Abre os olhos dele. Deus está te dando a autoridade. Toda a cegueira que está embaraçando tua casa, nessa noite eu declaro nesse altar: cai, cai, cai. O Deus do livramento está aqui. O Deus do livramento está aqui. Oh, meu Deus do céu. Cadê o som?
Versículo de número 14, pastor. Prega comigo, Ana. 2 Reis, capítulo de número 14. Só os homens, vem cá. Quem as mãos, façam um círculo. Não, as mãos. 2 Reis 6,14. Projeta na tela para mim. Olhe para cá. O texto diz que eles saíram de noite. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram. Não, você está com fome. Os quais chegaram com a intenção do inimigo. Ninguém entra e ninguém sai. O inimigo pensou: quero ver sair daí de dentro da cidade. Quando Eliseu diz: abre os olhos do moço, para que ele veja. Versículo 18, prega comigo. 2 Reis 6, 18, 17, perdão. Volta um versículo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de carros e cavalos em redor de Eliseu. Havia um círculo dentro do círculo. O inimigo veio de madrugada e disse: eu quero ver como é que ele vai sair. Eliseu olhou para o profeta e disse: não temas. Ele quer saber como é que eu saio. Eu quero saber como é que ele entra. Ele quer saber como é que eu saio. Eu quero saber como é que ele vai entrar aqui. Não, eu não ando sozinho. Não, minha casa não anda sozinha. Não, minha família não anda sozinha. Se o inferno está achando que vai fazer bagunça, que vai te destruir, Deus já liberou para os homens e mulheres de oração uma escolta armada. Ninguém toca na tua casa, ninguém toca na tua família, ninguém toca nos teus filhos, ninguém toca nessa empresa. Pode pegar teu endereço, pode pegar teu CEP, pode contratar a agiota. O guarda de Israel não dorme, não descansa. Os seus olhos são como chama de fogo. Sacode quem está do seu lado e diga: você está guardado.